A verdade que é o supremo dom, é dado ao mortal desejar, e o Espírito me faz crescer no coração o testemunho da verdade. Ler, ponderar e então depois orar. A verdade que é, pois quero aprender o modo de viver, do começo ao fim, com nosso Pai eternamente. Ler, ponderar e então depois orar. Sempre resta a verdade, que é luz para mim, dom supremo da vida será. Assim saberei que só na verdade nelas vou encontrar. Ler, ponderar e então depois orar. Assim saberei o que a verdade é, pois a verdade é joia de valor, e maior esplendor a verdade terá, quando ler, ponderar e então depois orar. Olá a todos, Estado, presidência, a todo mundo. Eu queria iniciar esse discurso falando que, quando eu fiz, eu estava me sentindo um pouco nervosa e meio insegura sobre as escrituras. Mas mesmo assim, eu acredito que as mesmas escrituras que falam um pouco sobre o convênio que cada um de nós temos com Deus, eu estava me sentindo um pouco angustiada sobre isso, mas mesmo assim eu continuei. Tem uma parte que fala assim, no último versículo: e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Isso tem a ver com que Deus e o Espírito Santo têm sobre si a verdade. E se nós, seguidores de Jesus Cristo, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, diz que se orarmos com o coração e com a intenção daquilo que queremos, Ele vai nos dar uma resposta. Eu tenho certeza que essas escrituras são de verdade, pois quando eu estava escrevendo esse discurso, eu estava sentindo um sentimento muito bom e poderoso. E eu deixo esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Eu venho cá para testificar e contar a vós sobre o meu testemunho em relação à revelação. Quando eu vim à igreja, eu vim primeiramente para aprender sobre inglês. Aí, um certo dia, eu conheci os elders aqui. Aí, depois disso, eu fui convidado a eles para ler aquele capítulo do Moroni. Aí, eu fui convidado a orar, ponderar e... Não, primeiro ler, ponderar, aí depois orar. Aí, depois disso, da minha oração, eu me senti preenchido pelo Espírito Santo e eu pude saber que essas coisas são realmente verdadeiras. E através disso, eu me batizei e agora eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Verdadeira. E eu gostaria de deixar esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cristo, antes de seu grande sacrifício e morte, prometeu: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar das minhas 321 anos depois, um profeta de nome Moroni, o último do seu povo, sabia desta promessa. E hoje sua voz fala como do povo, a todos que são abençoados ao receberem um Tesouro inestimável. A pedra fundamental da nossa religião, o único que pode nos levar mais próximo do nosso Pai. Moroni lhes convida a Ler, ponderar e orar. Essas palavras ecoam até hoje. São cantadas pelas crianças na primária, ensinadas no seminário e apresentadas ao mundo, por meio dos representantes de Cristo na terra. Como na agora, os Espíritos contribuem no mundo de tempos em tempos, de acordo com a fé e a atenção que damos a ele. Mas essas mudanças não estão nas palavras do livro, mas sim como lemos, ou interpretamos, ou como entesouramos, ou como aplicamos. Assim como o neto Jacó se deleitava nas palavras de Isaías, devemos deleitar nas palavras de Enos, de Benjamim e Abinadi. Ensinar a todos em qual fonte deveis procurar salvação. Ponderar, pensar, assim como Joseph Smith fez, ao ouvir de outras pessoas palavras de Tiago.
Devemos entesourar em nossos corações e mente aquilo que recebemos como instrução das Santas Escrituras. Pensar sobre o que lemos, e como isto nos fará mudar. De um homem natural, que é inimigo de Deus, a um santo que cede à influência do Espírito. Orar. Não como fazem os israelitas, que em seu ramêupito para ser ouvido por todos. Mas como Morano ensinou, perguntar com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Por isso conclamamos a todos os povos, tribos e nações, a todo ser humano, seja deste ou do outro lado do véu. E Desejo exortar-vos, quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leais, a vós lembrai quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberem essas coisas, e meditai sobre isso em vossos corações. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. E tudo que é bom é justo e verdadeiro. Portanto, nada que é bom nega Cristo, mas